Ironicamente, o Observatório do Clima se manifestou dizendo que Jair Bolsonaro fez o seu melhor discurso na ONU, já que é o último. Para a entidade, o atual e ainda presidente da República, que tenta se reeleger, mas segue em desvantagem em todas as pesquisas eleitorais divulgadas em 2022, usou seus cerca de 20 minutos de fala da Organização das Nações Unidas para fazer palanque, tentando fortalecer suas bases de um governo ao descrever um Brasil de faz de conta, um país que não existe nem no universo negacionista e paralelo da Terra plana. E é sobre esse possível último discurso de Bolsonaro em Nova York que nós vamos conversar agora ao vivo com Márcio Astrini, que é secretário executivo do Observatório do Clima. Boa noite, Márcio, seja bem-vindo aqui no seu jornal, tudo bom? Olá, muito boa noite, é um prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. E Márcio, entre as várias mentiras ditas por Bolsonaro, quais foram as principais contadas por ele na ONU? Olha, o Bolsonaro, ele mentiu sobre a pandemia, ele mentiu, quer dizer, quando disse que protegeu a população, né, na questão da vacinação. Todo mundo sabe que ele negou a compra de vacinas, ele caçoou de pessoas que estavam sofrendo com a pandemia, e eu acho que ele mostrou ali, né, nesse período em que o Brasil enfrentou a Covid, o seu lado. A gente já está acostumado até com as mentiras que o Bolsonaro conta, quando ele falou, por exemplo, que protege o meio ambiente no Brasil. É exatamente o contrário. O Bolsonaro foi o pior, mas disparadamente o pior presidente da República que nós tivemos para essa área. No governo dele, o desmatamento da Amazônia aumentou 73%, o Cerrado 17%, a Mata Atlântica no ano passado 6% de aumento de desmatamento. As multas ambientais foram paralisadas no Brasil desde 2019, não se paga multas ambientais no nosso país. Ele paralisou o Fundo Amazônia, tem um ex-ministro de meio ambiente que teve que deixar o cargo correndo para não ser preso, foi indiciado pela Polícia Federal de associação a 9 crimes ambientais, incluindo o tráfico internacional de madeira. É um presidente da República que triplicou as invasões de terras indígenas no país, essa população que vem sendo perseguida e massacrada pelo governo federal. O governo coleciona números ruins, exemplos ruins, mensagens ruins. É um governo que realmente, se fosse seguido pelos outros países, todo esse debate sobre mudanças climáticas já seria sem esperança, porque ele é o exemplo do que não tem que ser feito. Como você mesmo mencionou, Márcio, são várias as mentiras, né? E Bolsonaro, você acha que ele consegue enganar alguém com esse discurso, tentando alavancar aí voto ou mesmo a comunidade internacional? Acho que não, eu acho que é tanta mentira acumulada e as pessoas, quer dizer, cansaram de ver o Bolsonaro nessa situação de tentar enganar o mundo, criando fatos, né, criando números que não existem. Veja, o Bolsonaro inclusive chegou, na primeira vez que ele ocupou a tribuna da ONU, a dizer que não existia fogo na Amazônia, não existia aqueles incêndios que estavam sendo pelos satélites, e que se existisse era tudo culpa das populações locais, dos caboclos, como ele chamou, e dos indígenas, né? Aquilo até causava algum espanto há 2 anos atrás, quando o Bolsonaro era uma novidade, mas hoje em dia ninguém mais acredita no presidente da República. Eu acho que está todo mundo, quando ele faz o discurso, olhando para o relógio, torcendo para o tempo passar para se livrar logo desse sujeito, porque realmente ele faz um mal, não é só para o Brasil não, é para o mundo inteiro, é um péssimo exemplo. Com certeza. Bom, esperando o tempo passar, faltam aí 12 dias das eleições, né? Bolsonaro, ele deve continuar desesperado e seguir agindo como foi em Londres e também nos Estados Unidos, Márcio? Ele está mesmo num ritmo de desespero, né? A gente percebe ali nos discursos dele, nessa tentativa de inflamar os seus eleitores, né, para não aceitar os resultados das urnas. Isso é desespero total. Ele é consciente dos crimes que cometeu em várias áreas, na área da educação, na área da saúde, na pandemia, como a gente falou, na área ambiental. Ele tem, inclusive, processos movidos pelos indígenas no Tribunal Penal Internacional. Os indígenas acusam ele de genocídio, de tentativa de extermínio em massa dessas populações. É uma pessoa que fez por merecer o Bolsonaro todas essas acusações que ele tem. Nós sabemos do quanto que ele sabotou a capacidade do Estado brasileiro de combater o crime ambiental. Quando a gente fala de Bolsonaro e meio ambiente, nós não estamos falando de omissão. Não foi um governo omisso na área ambiental. Pelo contrário, foi um governo presente, mas presente ao lado do crime. Uma parceria com o crime ambiental. Como eu citei, o ex-ministro do Meio Ambiente, que saiu
correndo da cadeira para não ser preso, é o maior exemplo disso daí. Então nós temos um governo envolvido em vários desses crimes, vai ser julgado por isso em pouco tempo, e espero que pague por todos esses crimes que incorreu durante esses últimos 4 anos, porque esses crimes foram muito prejudiciais para o nosso país, para todos os brasileiros. E pegou feio, né? Como você mesmo disse, não só aqui no Brasil, mas também teve um reflexo muito grande lá fora. E o que esperar para os próximos dias, Márcio? Eu não ouvi a pergunta. Não, eu mencionei que, na verdade, como você mesmo falou, não pegou feio não só para o Brasil, né? Isso acaba sendo um reflexo também para os demais países lá fora. Né? A gente acabou de ver imagens aí, as pessoas elas reconhecem que nós temos um presidente mentiroso que age contra a população. O que a gente pode esperar nos próximos dias? E você veja, né, tudo isso que aconteceu em Londres, agora na passagem pelo Bolsonaro, eu tenho certeza que os brasileiros que assistiram isso, eles querem mandar um recado para os ingleses para que a gente não seja confundido com aquele tipo de gente que estava lá, com aquele tipo de confusão que foi armada em pleno funeral, né, de um chefe de Estado ali, o país de luto, e o Bolsonaro saindo às ruas, fazendo comício, quer dizer, fazendo gracinha ali, mentindo, inclusive sobre o preço de gasolina, né, querendo fazer uma comparação absolutamente desproporcional. Então, o que a gente vê mesmo é um candidato que não tem limites, um presidente da República, né, que não tem limites em usar todas as estratégias, recursos públicos, enfim, o que tiver ali a seu alcance para tentar se manter no poder. Para a área ambiental, a gente tem um risco muito grande, que são esses meses ainda que restam pela frente. Existe um clima de vai ou racha, inclusive quem promove desmatamento, quem promove ilegalidades, principalmente na Amazônia, aposta aí nesse final de mandato do Bolsonaro para acelerar o ritmo disso, tanto que tem um aliado ali sentado na cadeira da presidência da República. Cabe ao país não deixar isso acontecer, porque depois dessa travessia do deserto que nós estamos enfrentando agora, nós vamos ter que reconstruir o Brasil, e não vai ser fácil reconstruir todo esse legado aí muito ruim deixado pelo Bolsonaro. Exatamente. Bom, Márcio, eu agradeço a sua participação aqui com a gente. Até uma próxima. Eu que agradeço. Boa noite. Prazer.